E nós estamos aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ali no Salmo 119. Se você não sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. O maior capítulo do maior livro, que é o livro de Salmo. Aleluia. O Salmo 119, nós temos compartilhado nesses dias a respeito da paz do Senhor. O Senhor tem nos chamado para vivermos em paz. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Um verdadeiro cristão deve viver debaixo da paz. Não que ele não tenha problema, mas mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tempestades, ele está em paz. Amém. E aqui no Salmo 119, o versículo 165, o salmista diz assim, presta atenção: os que amam a tua lei desfrutam grande paz, e nada há que os faça tropeçar. Os que amam a tua lei desfrutam grande paz, e nada há que os faça tropeçar. Quantos querem desfrutar de grande paz aqui? Amém? Baixa sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças nessa manhã pela tua presença, pela tua vida. Obrigado porque o Senhor Jesus nos deixou a tua paz. E nós queremos a cada dia, a cada manhã, a cada semana, todos os dias das nossas vidas, vivemos debaixo da tua paz, independente das circunstâncias. Por isso, Senhor, nesta manhã, fala conosco, Senhor, que possamos aprender de ti a tua palavra, porque as tuas palavras nos trazem vida, nos trazem paz, e nós queremos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Sabe que esse texto, eu te encorajo depois até você ler o capítulo do Salmo 119 inteirinho. Ele é cheio de princípios da palavra de Deus. Inclusive, um texto que é muito conhecido, que é lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Quantos conhecem dele? Está aí no meio. E são muitos princípios a respeito da palavra do Senhor, mas no versículo 165, o salmista ele fala algo poderoso. Ele diz que aqueles que amam a tua lei desfrutam grande paz. Eu quero que nós vejamos aqui dentro desse texto, possamos entender os princípios dessa palavra, porque muitas vezes, ouça isso, o Senhor Jesus nos deixou a paz dele, sim ou não? Sim ou não? Ele deixou a paz para nós. Mas por que ainda existe cristão? Ouça isso, por que ainda existe cristão que não vive debaixo da paz do Senhor? Cristão que vive o tempo todo na luta, e não está debaixo da paz. Fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, algo está mal, porque há uma paz disponível para nós. Ainda que a sua mulher fique brava com você, você pode ficar em paz, aleluia. Esses dias a Diana me mostrou um vídeo. O homem descobriu o segredo de não brigar com a mulher. Os maridos querem ouvir isso agora. Oh Jesus. Na hora que ela começava a querer brigar, ele ajoelhava e começava a orar. Pai, obrigado pela vida da minha esposa, eu abençoo. E só parava de orar a hora que ela ia embora, aleluia. Mas o Senhor nos chama para viver em paz, e nos dá muitos princípios para isso, sim ou não? E eu quero que nós vejamos aqui, porque o salmista ele fala que quem que desfruta a paz? Aquele que ama a lei do Senhor. Sabe que nós, no mundo, nós temos uma ideia de amor, às vezes distorcida da palavra de Deus, sim ou não? Tem pessoas que acham que amar é aquela coisa do coração. Alguém caiu aí, aleluia. Tá tudo bem? Só foi uma cadeira, aleluia. Isso, aleluia, foi só a cadeira, aleluia. Mas ouça isso, a palavra que foi usada neste texto, sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra que eles usaram ali para dizer o amar, é uma palavra que diria mais ou menos assim, ahab, no hebraico. Mas o significado dessa palavra, olha só, é amor entre pessoas. Isso inclui a família e até amor sexual. Desejo humano por coisas tais como alimento,
bebida, sono, sabedoria. Tem gente que ama muito o sono, aleluia. Amor humano por ou para Deus. Então esse significado que ele fala de amar a lei do Senhor é como amar o sono, como amar o alimento, como amar a família, a esposa. Ele diz para amar a lei do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem esse amor pela palavra de Deus? Porque tem pessoas que não conseguem ficar um dia sem comer, que ele já entra em desespero. Mas ele consegue ficar uma semana inteira sem contato com a palavra de Deus. E o que o salmista está a dizer é que aqueles que amam a lei do Senhor desfrutam de grande paz. Você vê que há um princípio aqui. Tem muitas pessoas que elas não estão em paz, sabe por quê? Estão longe da palavra de Deus. Mas aqui, eu quero que você entenda que o amar a lei do Senhor, como o salmista fala aqui, é o mesmo amar de você amar sua esposa. Você quer estar às vezes com ela todos os dias. De você amar comer. Tem gente que ama mais comer do que Senhor Jesus. É o amar daquela coisa de eu preciso, eu necessito. Eu não posso ficar um dia sequer sem a tua palavra. Quantos entendem isso? Esse amar precisa fazer parte de nós, porque aqueles que amam a lei do Senhor desfrutam de grande paz. Agora, eu quero que nós vejamos, à luz da Bíblia, o que é realmente o amor. E sabe que tem um texto bíblico, que na verdade é um capítulo inteiro, que fala do que é o amor. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. É amor à luz da Bíblia. Não o amor do mundo. O amor do mundo é mais o emotivo, o paixonite. Não. O amor de Deus é diferente. 1 Coríntios capítulo 13. Olha só o que diz a partir do versículo 1. Esse texto fala de forma muito clara o que é o amor. Olha só. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retina. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Olha só, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente. Da mesma forma como plenamente sou conhecido. Assim, permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Olha o valor e a importância que a palavra de Deus dá para o amor. Mas esse amor bíblico. E nós devemos amar a palavra de Deus. Mas aqui nesse texto, o salmista, no Salmo 119, ele fala: aqueles que amam a tua lei. Essa palavra também no original, é a palavra que é conhecida até pelos judeus pela Torá, que é a Bíblia judaica, as leis de Moisés. E tem muitas pessoas que quando às vezes leem alguns versículos como esse, quando fala, os que amam a tua lei, hoje tem algum preconceito. Porque ele fala, não, eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, não tem mais lei. Então na cabeça da pessoa faz confusão, como assim amar a lei do Senhor? Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça.
Mas eu quero te mostrar uma coisa. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 6. Porque muitos falam isso baseado nesse texto aqui. E eu quero provar para você biblicamente, não é minha opinião, é biblicamente, de que você deve amar sim a lei do Senhor. A palavra diz que a lei do Senhor é perfeita. Não estou dizendo da lei de Moisés, até mesmo porque eu vou te mostrar aqui mais para frente que o Senhor Jesus fez algo aqui. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala. Esse texto é muito usado por causa disso, para pessoas terem preconceito no que diz respeito à lei. Mas olha só o que diz, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja, disse assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda vivemos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Olha só o versículo 14. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando nós vemos esse texto, onde às vezes muitas pessoas começam a ter o preconceito com relação à lei, porque ele diz, você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça, isso é um fato. Mas no contexto desse texto, o apóstolo Paulo está a falar de pecado. Porque na época da lei, existia uma lei, os mandamentos dados por Moisés. Mas eu te fazer uma pergunta, as pessoas conseguiam cumprir os mandamentos, sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Eles tinham a lei, mas eles não tinham o Espírito Santo de Deus que os capacitava. Quando veio a graça, o Senhor Jesus, pela sua graça, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós, hoje, Ele diz, o pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque agora vocês foram justificados do pecado, e a graça de Deus, o poder de Deus, o dunamis de Deus te capacita a vencer o pecado, porque Ele não tem mais domínio sobre vocês. Você entende isso? Por isso que nós não estamos mais debaixo da lei, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita a vencer o pecado. Por isso que um verdadeiro cristão, ele não pode ceder ao pecado, porque ele tem o poder de Deus que o capacita para vencer o pecado. Aquele que é nascido de Deus, a palavra de Deus diz que ele não vive na prática do pecado. Não que ele não erra, às vezes pode errar sem querer, mas proposital não, porque o pecado já não tem mais domínio. Quantos entendem? Por isso eu quero que você entenda que a lei do Senhor, nós não estamos mais debaixo dela, porque o poder de Deus nos capacita, e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por isso tem gente que tem preconceito, não, a lei. Não, calma aí, abra a sua Bíblia aí, em Mateus no capítulo 5, e eu quero que nós vejamos aqui, aquilo que Jesus falou acerca da lei. E quando eu quero que você entenda a lei, estamos a falar aqui da palavra de Deus. Sabe que o Senhor Jesus, Ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E o Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Ele fez um upgrade da lei. Sabe o que é um upgrade?
Olha só o que diz. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim, Jesus falando: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Porque se ele tivesse abolido sua Bíblia, ele não precisava ter o Antigo Testamento. Ele diz: eu não vim para abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e às dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Agora olha só o que ele começa a falar a partir do versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, em outras versões, não matarás, que está lá nos 10 mandamentos. E quem assassinar estará sujeito a julgamento. Olha o upgrade, versículo 22. Mas eu digo a vocês, que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser ao seu irmão tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato, corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar de acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade lhe digo, que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Olha lá os mandamentos. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induzir a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induzir ao pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também, Jesus está falando aqui da lei, foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Olha a lei aí. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Versículo 34. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito? É a lei: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, ao upgrade aí: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas que deseja pedir algo emprestado. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito? Olha a lei aí: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo:
ame os seus inimigos e ore por eles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão os demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você entende aqui o que Jesus está fazendo aqui? Jesus pegou a lei de Moisés, isso é baseado na lei de Moisés, e Ele fez um upgrade. Ele disse, olha, na lei diz assim, não adulterarás. Aí Jesus vai e complica um pouquinho mais. Não, não é só isso não. Eu, porém, vos digo, upgrade. Só de você olhar com uma intenção impura, você já adulterou. Você percebe que a coisa ficou um pouco mais difícil? Sim ou não? Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo de Deus que te capacita a vencer isso. Você tem a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus que é o Consolador, que é o guia, que é o orientador. Quando você vai pecar, acende uma luz vermelha de falar, filho, não é por aí. Sim ou não? Deixa eu te falar, no Antigo Testamento não tinha isso. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus vivendo dentro deles como nós temos hoje aqui. Por isso hoje a palavra do Senhor para nós, os mandamentos do Senhor, os princípios do Senhor que o Senhor deixou para nós, é só você ler Mateus 5, 6 e 7, uma enxurrada de princípios, uma enxurrada de orientações do Senhor Jesus, a qual nós devemos viver debaixo. E nós podemos viver, porque a palavra de Deus diz, Tiago capítulo 5 diz, versículo 16, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque o Espírito te capacita a você vencer a sua carne. O Espírito te capacita a você não pecar. O Espírito te capacita a você ser perfeito. Quando você peca, ou quando nós pecamos, o que acontece? É porque nós não estávamos andando no Espírito. Estava ali mais ou menos, o Espírito estava meio enfraquecido. Porque quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos os desejos da carne. Quantos estão entendendo? Sabe por que eu quero te falar isso? Porque aquele que ama a lei do Senhor, aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que ama os princípios da palavra do Senhor, esses sim, desfrutam da verdadeira paz. Os mandamentos do Senhor, os princípios da palavra de Deus, aquele que lê isso que o Senhor Jesus está falando. Ei, vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. E Jesus falou, ei, isso aí qualquer um faz. Os publicanos fazem. Vamos levar isso para outro nível. Ame os seus inimigos. Ame aquele que vos persegue. Ora por eles. Você já fez isso? Isso fala de amar a palavra de Deus. Porque quando nós aplicamos a palavra de Deus, quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós entendemos que as palavras de Jesus verdadeiramente são espírito e vida, que os mandamentos dele para nós, os princípios deixados para nós são vida, e nós amamos e colocamos em prática, deixa eu te falar, nós vivemos debaixo da paz do Senhor. Você entende isso? Eu falo isso porque tem pessoas hoje que não tem mais lei, agora é a sua graça, não existe mais lei nenhuma. Ei, peraí, também não é isso que está na Bíblia. Jesus fez um upgrade da lei. Hoje nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida. Por que do Espírito da vida? Porque é o Espírito que hoje que te capacita a você viver. Mas para isso nós precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos ter um amor de podermos todos os dias nos colocarmos diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra. Da mesma forma como cada dia eu preciso respirar, da mesma forma como cada dia eu preciso comer, eu preciso beber água, eu preciso da Tua palavra. O salmista ele fala que esse amor pela palavra, esse amor pela lei do Senhor, é o mesmo amor pelo alimento, pelo cônjuge, é o mesmo amor, eu não posso ficar sem. Geralmente quando a gente fica muito tempo longe da esposa, é horrível. Eu estive no Brasil esse dia, fiquei uma semana, misericórdia. É horrível. Eu não sei como é que essas pessoas aguentam ficar tanto tempo longe da esposa. Trabalha 1 mês, 2 meses, 3 meses. Fala, Deus me livre. Deve ser terrível, né? Não, misericórdia. Da mesma forma. Sabe, tem cristão que não tem contato com a palavra de Deus. Só tem no culto. E quando vai? Sabe quando a gente percebe que a pessoa não tem contato com a palavra de Deus? Quando ela fica lendo a Bíblia na hora do culto. É porque durante a semana inteira ela não leu.
E ela olhou, nossa, faz tempo, hein? E fica lendo na hora do culto. Mas deixa eu te falar, diariamente, nós precisamos ler a palavra de Deus, não como obrigação, mas por amor. Senhor, é um dos melhores momentos do meu dia, o momento onde eu coloco a tua palavra e medito nela. Ouço a tua palavra, me alimento da tua palavra, amo a tua palavra. Sabe, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre nós um amor pela palavra de Deus, ao ponto de que você não consiga ficar um dia sequer sem se alimentar da palavra dele. Porque aqueles que amam a lei do Senhor desfrutam de grande paz. Está perdendo a paz, irmão? Vai para a palavra de Deus. Tem pessoa que começa a ficar atribulada, a primeira coisa que ela faz é se afastar do corpo de Cristo, é se afastar do Senhor. Irmão, é o contrário. Está atribulado? Se coloca debaixo da presença de Deus, se coloca debaixo da palavra de Deus, medita na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, porque aqueles que amam a palavra de Deus desfrutam de grande paz. Você entende isso? Você crê que a palavra de Deus é perfeita? Como a palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus, toda, significa que eu tenho que me alimentar de toda ela, e ela vai ser alimento para mim, e eu vou desfrutar de grande paz, por amar a palavra de Deus. Eu quero, vejamos aqui, por que tem muita pessoa, ou muitos cristãos, que não amam a palavra de Deus? Olha só o que diz, abra aí a sua Bíblia, em 1 João no capítulo 2, um primeiro motivo do que porque tem cristão que não ama a palavra de Deus, olha só o que diz esse texto aqui, 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu te falar, tem pessoas que ela consegue ficar 2, 3, 4 horas na frente da televisão, no telemóvel, nas redes sociais, e não consegue ficar 15 minutos lendo a palavra de Deus. Eu te pergunto, ama a palavra de Deus ou ama as coisas do mundo? E o apóstolo João, ele é muito incisivo, não amem o mundo, nem o que há nele. Sabe, a maioria das coisas que tem aí é padrão do mundo. Não que nós não temos que estar excluídos do mundo, nós temos que estar ali, nós não podemos amar as coisas do mundo. Às vezes eu vou lá na rede social, por exemplo, eu já tenho um princípio, Mica Diane, eu só publico coisas que vai edificar a vida de alguém. Eu ficava indignado quando eu via foto de gente tirando foto assim das pernas na beira da piscina. Eu falei, isso acrescenta na vida de quem, meu filho? Parece 2 salsichas assim, ó. Você já viu isso? É horrível. Eu falei, o que isso vai acrescentar na vida de alguém? Você quer partilhar alguma coisa? Partilhe um versículo bíblico, um vídeo que vai edificar a vida de alguém. Você quer usar as ferramentas do mundo? Usa para edificação do reino de Deus. Não fica ali para ver a vida dos outros. Não ama os padrões do mundo, porque aquele que ama o mundo, isso é sério, o amor de Deus não está nele. Eu posso usar essas ferramentas para expressar o meu amor pela palavra de Deus. Rapaz, às vezes eu pego versículos que saltam, vem como vida. A minha vontade é justamente partilhar, para que possa partilhar e queimar no coração de alguém também a palavra de Deus. Eu vou partilhar, tirar foto do meu pé. Você está doido? Algo que edifica. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Não é com você que o pastor está falando não, né? Oh, Jesus. Um outro texto, um outro motivo. O primeiro motivo é porque tem muito cristão que ama o mundo, infelizmente. O segundo motivo, abra a sua Bíblia agora aí em Josué, no capítulo 1. Olha só o que diz o versículo 8. Quando Deus chamou ali Josué, Moisés morreu e Deus chamou Josué para liderar o povo. Olha só o que ele diz. Josué capítulo 1, foi a orientação do Senhor para Josué. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido, de dia e de noite. Deixa eu te falar, sabe por que tem gente que não lê a palavra de Deus? Preguiça.
Porque para você ler a palavra, você faz um esforço. É mais fácil você ficar na rede social, que você só fica arrastando para cima, assim, ó, não dá trabalho nenhum. Mas quando você vai ler a palavra de Deus, quando você vai ler Levítico, quando você vai ler Números, que tem aquele monte de nome complicado, é palavra de Deus. Eu quero meditar, eu vou me esforçar para desenvolver fome pela palavra de Deus. Eu fico, não entenda que eu fico, não é mal, eu fico com fome, se eu fico um dia sem ler a palavra de Deus, porque isso que deve ser o cristão, ele deve ficar com fome, de ficar longe da palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você não é preguiçoso não, né? No Salmo 119, o salmista ele disse ali no versículo 97, Salmo 119, versículo 97, olha só o que ele diz: e como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Deixa eu te falar, não é ler o dia inteiro. Se você ficar lendo o dia inteiro, você não trabalha. Mas eu costumo ler a Bíblia logo cedo, porque aí durante o dia você fica a meditar naquilo que você leu. Você está ali, ó, cheio da palavra de Deus e meditando naquela passagem. Às vezes eu fico ali, eu leio e falo, rapaz, eu nunca tinha reparado naquilo. Porque você durante todo o dia, você está cheio da palavra de Deus e medita nela. E vou te falar, o Espírito Santo de Deus tem material para falar contigo. Porque aí você tem a palavra ali no seu coração e o Espírito Santo fala, isso aqui que está escrito que você leu, é isso, isso, isso. Mas se não tiver material, matéria-prima, como é que o Espírito Santo vai falar? Nós precisamos amar a palavra de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, ame a palavra de Deus. Ei, aleluia. Uma terceira coisa que faz com que muito cristão não ame a palavra de Deus, sabe o que é? É a desculpa que falta de tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu vi uma frase esses dias de um escritor americano, que ele diz assim, o nome dele é Jim Collins. Se você diz que não tem tempo para alguma coisa, é porque não é importante para você. Eu não tenho tempo de orar. É porque não é importante para você. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. É porque não é importante para você. Eu não tenho tempo de ir na igreja. É porque não é importante para você. É simples. Você sempre tem tempo para aquilo que é importante. Sabe que eu dou aula de música. E eu tenho uns alunos complicados. Que a minha vontade é cortar a mão deles. E aí, você estudou, filho? Não. Por quê? Não tive tempo. Falei, então vamos lá, vamos ver o seu tempo aqui. Adolescente, nossa, já não tem tempo, adolescente. Eu acho impressionante. A única coisa na vida que ele tem que fazer é estudar e ele não tem tempo. Eu falo, tá bom, vamos lá, vamos organizar o seu. Eu faço isso com meus alunos. Quem é meu aluno sabe que eu sou bravo. Né, Ana? Aleluia. Fala, vamos lá, o que você faz nesse horário? Esse. Aí você vai descobrindo um monte de coisa. Então você assiste televisão. Ok. Quantas horas você fica assistindo? Você fica no telefone. Como é que você fala que você tem a coragem, a lata de falar que não tem tempo para estudar? Toma vergonha na sua cara. Você não dá tempo porque para você não é importante. E eu falo, não estou aqui para perder meu tempo não. Tem que estudar. E eu falo isso porque eu aprendi desse jeito. Quando eu estudava violão, um dia eu tive uma professora muito brava. O nome dela era Rose. E eu era adolescente também, preguiçoso. E um dia ela chegou na aula assim, vamos fazer o seguinte, que tal eu parar de fingir que estou te ensinando e você parar de fingir que está aprendendo e a gente começar a levar a sério? Eu falei, Jesus, não, vai sair até com cãibra ali na hora ali. Eu falei, tá bom. Porque tem muitos que não dão o valor. Eu não tenho tempo. Irmão, se você não tiver tempo para o Deus que te salvou, você vai ter tempo para quem, feliz? Oh, meu Deus. Você precisa separar o seu tempo para o Senhor. O tempo de antes de qualquer coisa, Senhor, é eu e o Senhor agora. Eu quero falar contigo e quero te ouvir pela tua palavra. Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa ter tempo para Deus. Porque para que você tem tempo para aquilo que é importante. A palavra de Deus, em João 17:17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade.
Salmo 119, 115 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu... A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus nos dá espírito e vida. Em João 6,63, o espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. A palavra de Deus, ela é alimento. Mateus 4,4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha o valor que a palavra de Deus tem. Mas ainda tem cristão que não dá valor à palavra de Deus. Sabe que uma das causas do surgimento da reforma protestante de 1517 é porque a igreja católica na altura não dava valor à palavra de Deus. Só começou a dar valor para aquilo que o Papa falava. E Martinho Lutero se levantou com as 90 e tantas teses dele, 96 ou 92, não me lembro agora, 95, é por aí. E uma das teses deles era: somente as Escrituras. É a palavra de Deus que é a nossa base, é o nosso fundamento, é o nosso princípio de vida. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor Jesus deixou para nós em sua palavra. Você crê nisso? Mas para isso nós precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos diariamente nos alimentar da palavra de Deus. Você, como cristão, deve ter um plano de leitura bíblica onde você possa ler e aprender do Senhor. Amém? Nós precisamos amar a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero ler o último texto. Abra sua Bíblia aí em Amós, no capítulo 8. Eu quero ler aqui o versículo 11, para que a gente possa orar e encerrar. Amós capítulo 8, o profeta Amós, usado pelo Senhor, olha só o que ele disse, do versículo 11. Amós 8:11. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sabe, que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre nós fome pela palavra de Deus. Fome, anseio para todos os dias nos alimentar da palavra de Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.